redenção é pela graça, mas tem reivindicações. Somos salvos pela graça e mediante a fé. Isto não vem de nós, é um dom de Deus. Não é por nossas obras, para que ninguém se glorie. Separado da graça de Deus, a condição do homem é de miséria espiritual, perdição e ruína. De nós mesmos nada podemos fazer para sermos salvos e reconciliados com Deus. Então, a salvação deve ser inteiramente pelo que Deus fez e faz para nos perdoar, justificar e purificar. Como a nossa condição natural é de separação dele e oposição a ele, então por uma grande misericórdia nos deu Jesus para ser o nosso Senhor, Salvador e Fiador. Ninguém será salvo, portanto, pela sua capacidade de reformar a si mesmo, ou pelo grande empenho religioso ou qualquer outro para obter o favor divino. É como pecadores e reconhecendo esta condição, e em contrição de espírito e arrependimento que devemos nos aproximar de Deus através da fé em Jesus. Deus sabe que enquanto não formos salvos por Jesus, nada haverá em nós que possa nos tornar aceitáveis a Ele. A razão é muito simples. Como já disse antes, sem a ação salvadora da graça, nada podemos fazer que possa agradar a Deus. Nenhuma dificuldade ou condição de habilidade ou mérito pessoal foi interposto por Deus para a salvação do pecador, de modo que, por maiores que sejam as fraquezas e pecados, ou mesmo o longo tempo que alguém permaneceu na prática continuada do pecado, no momento em que a pessoa crê em Cristo pelo motivo correto, ela é salva instantaneamente para sempre. Agora, não porque Deus quisesse criar dificuldades para nos salvar, Ele não trará salvação a qualquer que não queira atender ao objetivo da salvação, que é o de nos santificar, para que cheguemos à imagem e semelhança do caráter de Cristo. Todo aquele que for conhecido por Deus, em sua presciência e onisciência, que jamais se submeterá a isto, por desejar permanecer sendo o próprio Senhor de sua vontade e destino, nunca será atraído por ele a Cristo, para que seja convencido do pecado pelo Espírito Santo, de modo a confessar-se pecador e necessitado de salvação, e assim achar perdão, paz, libertação e a bem-aventurança da vida eterna. Deste modo, a dificuldade sempre se encontra do lado do pecador e não do lado de Deus na questão da salvação eterna. Somos salvos para a santificação do corpo, da alma e do espírito, e desta forma, enquanto não formos convencidos desta verdade e resistirmos a ela, dificilmente seremos transportados das trevas para a luz de Jesus e da potestade de Satanás para a de Deus. Deus conhece os nossos corações, de modo que no caso de alguém ter sido salvo e não ser ainda convencido plenamente destas coisas e não tendo uma correta compreensão do objetivo da salvação, que é o da nossa santificação, Deus todavia o sabe de antemão e por meio do conhecimento que ele sabe que viremos a ter depois. Concede-nos aquilo que viremos a amar de todo o coração e vontade, a saber, a nossa santificação, mas sobre a qual não estávamos plenamente conscientes no princípio. Mas uma vez tendo sido salvos, não demorará muito tempo para que cheguemos ao conhecimento desta verdade, que a redenção possui as suas reivindicações, e que Jesus as cumpriu, todas elas por nós, para que de nossa parte também cumpramos aquilo que é exigido de nós para um caminhar digno segundo a vocação a que fomos chamados de sermos e vivermos como filhos de Deus. As reivindicações quanto à nossa redenção pela expiação do nosso pecado, para nossa justificação, perdão e reconciliação com Deus, como filhos amados, e tudo que é necessário para a nossa santificação,
pela aplicação da verdade, da palavra às nossas vidas pelo Espírito Santo, já foi providenciado única e exclusivamente por Jesus na aliança que ele fez com Deus Pai, antes mesmo da fundação do mundo, quando ficou decidido que morreria em nosso lugar e carregaria sobre si mesmo a nossa culpa, para que recebêssemos o dom da habitação do Espírito Santo. Agora, o que é reivindicado de nós é que valorizemos e honremos este trabalho realizado por Jesus em nosso favor, por crermos nele e buscar obedecê-lo em tudo, negando-nos a nós mesmos, tomando a nossa cruz diariamente e sendo imitadores de Deus como filhos amados. Através de Jesus Cristo, Deus Pai tem uma grande obra a ser realizada em nós, com vistas ao nosso aperfeiçoamento espiritual, e para que ele complete esta obra de santificação, que foi iniciada em nós na conversão, é necessário que recebamos com mansidão as suas operações poderosas e amorosas que visam a nossa transformação. E isto deve ser feito por nós com temor e tremor.